A primeira delas é quando você, pregoeiro, ou você da equipe de licitação, você servidor público, está montando o edital. Esse é um dos motivos que a gente fala, galera, que dificilmente o servidor público ele se corrompe sozinho, tá? Ele precisa de alguém da iniciativa privada. Qual que é o primeiro ato de corrupção? É alguém chegar para ele e falar, olha, você consegue colocar esse documento que só eu tenho? Você consegue colocar essa especificação do objeto que só o meu produto atende? Você consegue fazer isso aqui que só vai me favorecer de alguma maneira? O primeiro ponto de corrupção que pode acontecer é esse, a empresa ou alguém que quer corromper e ir lá na fonte, antes da licitação sair. Então, a licitação ela já se cria de uma maneira que a gente chama de viciada, ela já tem um vício na própria essência dela, já criou com algum vício, alguma falha, e no caso é direcionando para alguma empresa, beleza? E um caso que aconteceu comigo uma vez, eu tinha acabado de assumir a sessão de licitações, eu não lembro se era 2010 ou 2011, e chegou uma empresa, o pessoal chegou lá no quartel que a gente servia, e aí o pessoal tudo bem vestido, tudo que ele perguntou na sessão de licitações. Eu, basicamente, acreditei que ele estava querendo divulgar as atas que ele já tinha ganho, né? Porque ele estava com alguns catálogos embaixo do braço. Eu falei, deve ser pro Bruno, que fazia mais aquisições, né? Eu falei, aí quando ele falou, não, a sessão que licita mesmo. Aí eu falei, é comigo, tudo bem. Aí ele falou, olha, o que acontece? Aí mostrou algumas atas que a gente já tinha. Curiosamente, a gente estava precisando comprar aqueles materiais. E aí ele explicou, mostrou as atas. E a primeira coisa que eu reparei nas atas é que os valores, a gente estava cotando os mesmos materiais para fazer uma licitação pra gente. Os valores estavam muito altos. Eu estranhei, porque eu falei, como é que o cara ganha com um valor tão alto assim, né? Beleza. Mas ele mostrou as atas que ele já tinha, querendo divulgar. Aí eu falei, não, a gente pretende fazer a nossa aqui, porque algumas coisas sob medida, o pessoal aqui tem interesse em padronizar, tudo. Aí ele falou, olha, se você quiser, você tem modelo de edital? Aí eu falei, não, eu tenho, é público, né? A gente pegava o modelo da GU. Aí eu mandei falei, se você quiser, na época acho que era CD ainda, não sei se era CD pendrive, eu mandei por e-mail, não lembro, eu passei para ele uma cópia. Aí ele falou assim, olha, eu vou te mandar depois e você vai ver que eu coloquei algumas coisas ali. Pode fazer a licitação normalmente. E você vai ver que eu não vou ganhar. Vou ficar lá em sexto, sétimo. Mas tem uma documentação que eu vou colocar lá que só eu tenho. Olhei pro cara assim, né? Na hora eu entendi por que ele tava lá. Aí eu falei, tá, tudo bem. Hoje talvez eu teria tentado fazer algum mecanismo de tentar gerar provas para depois me acusar o cara, né? Na época eu tava começando ainda, não tinha tanta experiência, e deixei aquilo passar. Claro que aquela licitação nunca saiu, e no final ele prometeu assim, não, depois você tem... Eu falei, ele viu que o meu sotaque não era de Campinas, né? Ele falou, você não é daqui, né? Eu falei, tô morando aqui perto do centro, tudo, antes da conversa, né? Aí ele falou, não, depois me dá um toque lá, pô, eu faço uns móveis planejados no seu apartamento aí, na faixa. Aí eu falei, tá, pode deixar. Claro, galera, que essa licitação nunca saiu, mas foi um exemplo que eu vi na prática de como que acontece algumas corrupções antes mesmo da licitação acontecer. Então, o cara propõe algum favor, algum benefício para a pessoa física lá, no caso que era o pregoeiro, e em favor, em troca, eu colocaria alguma cláusula no edital, alguma documentação que só ele tinha, e que era uma documentação ilegal, claramente, né? Então, a primeira coisa que me veio à cabeça, né, foi quem eram os pregoeiros daqueles órgãos que ele estava mostrando as atas que ele já tinha ganhado. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas, como eu não tenho provas, galera, o difícil de você acusar nesses casos é você ter provas. Então, deixei passar, mas apenas para quem for servidor público, ficar atento que isso pode acontecer com você.